E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um dele, isso mesmo, o vídeo ensaio não ensaiado. Dessa vez o tema do vídeo vai ser para tratar de um tema que veio nos stories do Instagram e que tomou mais uma vez aí a imaginação das pessoas, que foi quando viram que eu tinha uma garrafa de Coca-Cola na minha geladeira. E aí depois que a galera viu, começou aquela velha tiração de sarro. Ah, não pode, não sei o que, né? Naquela bela piada que já não tá nem um pouco batida. Um momento. Alô? Sim. Em 3 meses, da Osklin. Mas conforme essa história foi avançando, e eu comentei lá nos stories que a principal fonte de lucro da Coca-Cola não era da venda de bebida, mas de outras atividades, isso gerou várias perguntas no meu inbox e gerou várias perguntas também na minha caixinha, pedindo mais explicações a respeito disso. Por isso, o vídeo ensaio não ensaiado de hoje vai ser abordando a história da Coca-Cola FEMSA, a empresa que faz a operação da logística na Coca-Cola no Brasil, e de que maneira ela está associada a um conceito muito importante para o capitalismo, que é a tendência ao monopólio. A Coca-Cola está em todo lugar. E eu acho que isso já não é novidade para ninguém, né? A gente vê a Coca-Cola no almoço, no jantar, ela se tornou um símbolo muito importante do capitalismo mundial. E é um símbolo que, de alguma maneira, consegue criar um eixo de relação e um eixo de significado natural e geral para todo mundo. Então todo mundo associa a Coca-Cola àquele bom momento com a família, associa a Coca-Cola àquele momento de festa, àquele momento em que você chega muito tarde em casa depois de uma festa técnica e você bebe aquela coquinha para dar aquela acalmada nos batimentos. Então ela está sempre dialogando com essas várias perspectivas e dialogando também com essa forma de produzir significados no mundo. Então a Coca-Cola é uma das mercadorias que a gente poderia dizer que é uma das mais presentes na nossa imaginação diária. E é por isso também que ela se torna uma fonte de lucratividade muito grande, né? Sobretudo porque ela, como uma marca centenária, conseguiu se estabelecer no mercado mundial e construir, portanto, um império bastante açucarado e bastante ultraprocessado. E olha aí, seu Antônio apelou, agora eu tô tomando 2 litros de Coca-Cola, seu Antônio. Mas muito além do que só um produto da lacração da direita ou um produto que está habituado no nosso imaginário capitalista, a Coca-Cola ela é uma empresa que demonstra bem como é um processo que foi descrito pelo Lenin lá no Imperialismo, fase superior do capitalismo, e acontece um processo em que essa empresa começa a dominar cada vez mais mercados e cada vez mais estruturas produtivas e que vão garantir que ela se torne uma empresa do tamanho que ela é. E essa pesquisa foi sendo realizada por mim ao longo desses últimos dias, justamente por conta da questão que eu comentei ali no começo dos stories. Porque eu sabia que a Coca-Cola não tem a sua atividade lucrativa totalmente ligada, articulada à venda das bebidas propriamente, mas há outras atividades que envolvem outros ramos da economia. E nesses últimos anos, a Coca-Cola, na operação no Brasil, eu fiz uma pesquisa relacionada ao Brasil, fez um processo de expansão dessas estruturas considerável, o que garantiu que a Coca-Cola conseguisse se colocar no mercado não somente como uma força vendedora de bebidas, ou de cultura, mas presente em várias transações, em várias atividades do dia a dia. A operação da Coca-Cola no Brasil é realizada por uma empresa chamada FEMSA, que significa Fomento Econômico Mexicano. Ela foi fundada no começo do século e hoje ela é uma multinacional que atua em diversas marcas, em diversos mercados, e é a empresa que tem a maior operação de engarrafamento, fica com esse dado ali importante, do mundo na atualidade. E nos últimos anos, a FEMSA, que é a empresa que faz a operação da Coca-Cola no Brasil, realizou uma série de movimentos na América Latina que garantiu que ela aumentasse e muito a sua capacidade produtiva e os seus negócios. A maior empresa engarrafadora de Coca-Cola da América Latina. Nos últimos anos, a FEMSA fez uma série de aquisições multimilionárias que garantiu que ela expandisse a sua atividade econômica muito além só do engarrafamento da Coca-Cola. Ela se tornou a maior engarrafadora de Coca-Cola da América Latina em 2002, quando ela adquiriu a Pananco por 3,6 bilhões de dólares. Além disso, ela também adquiriu em 2006 o grupo Kaiser, e ela também vai adquirir ao longo dos anos o produtor de sucos Del Valle, Rugos Del Valle, em 2007. Em 2010, a Heineken Internacional vai comprar a FEMSA Cerveza e vai dar para a FEMSA, como também uma parte do pagamento, 20% das ações da Heineken, da empresa Heineken. Também vai adquirir o setor de engarrafamento do Grupo Cinza em 2011 e também o Grupo Lácteo Santa Clara em 2012. Em 2015, ela vai adquirir a Socofar,
uma empresa que é especializada no processo de gestão e de expansão de drogarias e farmácias em toda a América do Sul. Em 2016, a Coca-Cola FEMSA adquiriu uma empresa no Brasil chamada Vonpar. Essa empresa era uma das maiores engarrafadoras de produtos Coca-Cola do Brasil, e depois que a FEMSA adquiriu essa empresa e toda a sua estrutura, e toda a sua logística, e todos os seus meios de produção, isso fez com que a Coca-Cola FEMSA tivesse a sua maior operação de engarrafamento não mais no México, seu país de origem, mas agora no Brasil. Ou seja, a gente pode observar que nesse movimento, nesses vários movimentos que a FEMSA tem feito, ela parece se expandir, ela parece aumentar cada vez mais o seu tamanho, e ela dá a impressão de que ela está participando de cada vez mais atividades econômicas e de que, de certa maneira, ela tem algum controle sobre o andamento dessas atividades. Sabe por que parece que isso está acontecendo? Porque isso, de fato, está acontecendo. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. O processo de expansão dos capitais da Coca-Cola FEMSA, e esse é o exemplo que eu tô pegando porque eu consegui utilizar um gancho dos stories. Então, se você não me segue lá no Instagram, dá uma olhadinha aqui no perfil, História Cabeluda 2, e lá eu posto mais sobre o meu dia a dia, posto um pouco também sobre os cursos, posto sobre as novidades, enfim, tô lá presente falando as groselhas diariamente. E aí, como saiu essa história de lá, por isso que a gente está falando da Coca-Cola FEMSA. Mas esse tipo de ação, esse tipo de movimento vai valer para várias outras empresas e vários outros conglomerados por aí. Esse exemplo do que está acontecendo com a Coca-Cola FEMSA é algo que é muito presente na obra que eu havia comentado do Lenin, Imperialismo, fase superior do capitalismo. O que acontece é que quando a gente tem a disposição do capitalismo no seu estado mais, entre aspas, natural, segundo os liberais, da livre concorrência, bem entre aspas de novo, o Lenin vai tratar do tema e vai entender que esse processo de livre concorrência, de que há uma possibilidade de que as empresas disputem no mesmo pé de igualdade a distribuição dos mercados, vai se acabar. E o Lenin está vendo isso lá no final do século XIX, começo do século XX, e ele acompanhou esse processo quando ele faz esse estudo científico a respeito de como esse avanço vai acontecer de várias empresas e de vários estados que vão garantir a exportação dos capitais, né, para aumento do lucro das burguesias. A questão central é que o que acontece nessa tendência, né, da transformação da livre concorrência em um monopólio é que esses grandes agentes econômicos, com a ajuda do Estado, com financiamentos, com operações militares, com acesso a recursos dessas produções de países dependentes, vão literalmente engolindo todas as coisas ao redor, todas as outras empresas, todas as outras organizações, todos os outros grupos. Mas, aqui importante, não num sentido que necessariamente vai ser negativo, porque muitos desses grupos que serão comprados por esses setores e oligopólios e conglomerados monopolistas vão ter ações, vão ter representações dentro da decisão dessas empresas. Então eles continuam ganhando. É uma relação que, no final das contas, é boa para todo mundo. Boa para o capitalista central e boa para o capitalista periférico. De novo, isso não é uma exclusividade da Coca-Cola FEMSA, mas isso é uma característica da forma de como a economia mundial está organizada. Basta a gente ver aquela imagem bem famosa que tem ali as grandes marcas, né, os conglomerados e as suas ramificações em todo o mundo, nas suas diversas produtos e mercadorias e coisa e tal, fora todos os outros tipos de iniciativas, como a gente tem a concentração de capitais de vários fundos de investimento, de mineradoras, de empresas de extração de garimpo, e, enfim, tudo mais aí que a gente tem, que são justamente, né, iniciativas que garantem essa monopolização, essa concentração de capitais em agentes cada vez menos numerosos da economia mundial. E aí, o caso da FEMSA não é diferente. Para ela se tornar dominante no mercado interno e externo, ela precisa necessariamente fazer esse movimento. E esse movimento significa também entender de que maneira ela pode adentrar naquela sociedade e, a partir do que ela vai analisar daquelas relações que estão constituídas ali, como que ela vai conseguir ter mais uma fonte, mais um direcionamento de lucratividade e de produção que garanta para ela os seus ganhos. E é aí que entra o pãozinho francês. Tal qual a Coca-Cola, o pãozinho francês também é um produto, uma mercadoria, que faz parte do imaginário do brasileiro, né? Faz parte ali do imaginário da vida cotidiana, de você ir numa padaria, de ir numa vendinha e comprar o pão francês, o cacetinho, enfim, o nome aí que você tiver na sua cidade, na sua região,
para este belo espécime, né? Bota aí, Jô, na tela o espécime do pão francês. Então o que acontece é que uma parte muito grande da cultura brasileira está ligada ao consumo desse produto. E é justamente aí que a gente vai fazer o link da Fenza e de uma outra empresa, de uma outra loja que tem ganhado muita notoriedade em todo o Brasil, tem aberto, parece catapora, abre em tudo quanto é lugar, que é a Oxo. Oxo, Oxo, Osso, não sei. Vamos lá. A Fenza Comércio opera a Oxo, a maior rede de lojas de conveniência da América Latina, contando com mais de 20 mil unidades em todo o continente americano. Hoje, o número de Oxos abertas no México é maior do que o número de lojas McDonald's e de lojas Starbucks abertas nos Estados Unidos. A Oxo é uma loja de conveniência que tem um conceito diferente. O conceito de consumo dela é aquela ideia das 24 horas, aberta todos os dias, e lá dentro você encontra uma gama de produtos incríveis, coloridos e saborosos, quase todos ultraprocessados, quase todos fazem parte ali do negócio mais indústria que tem, né? Aquela comida do Pequenos Espiões. Lembra disso? Que eles pegavam um sachêzinho, colocavam no micro-ondas e saía um lanche, né? É mais ou menos isso. Isso parece pasta dental? E aí, o grande problema é que, junto com a abertura e a monopolização que destrói as vendinhas dos comércios locais, também é imposta sobre a classe trabalhadora uma dinâmica, uma naturalização do consumo justamente de alimentos ultraprocessados, esses dos quais a Coca-Cola Fenza tem participação produtiva e tem participação econômica na sua venda. Para saber mais sobre esse tema, eu recomendo demais os podcasts e textos do Joio e o Trigo. Dá uma olhadinha aqui também no link da descrição do vídeo, que tem lá uns episódios e uns materiais de referência que falam sobre esse tema e que são absolutamente fundamentais para a gente entender. Existe uma necessidade de, quando essas lojas fazem esse processo de entrada nos países, de haver uma habituação aos consumos que existem para a população brasileira, no caso do Brasil. Acho que você já está querendo ver aonde eu vou chegar. Ou será que não? A Oxo tá de olho no Brasil desde 2016. Desde 2016 existe um flerte, um chaveco por parte desses empresários que viam no Brasil naquela época, isso se mostrou verdade, um grande mercado lucrativo para a expansão das suas atividades. E no caso, em 2019, a Oxo vai começar a sua operação no Brasil, quando a Fenza vai anunciar uma parceria com uma outra empresa. Ela vai adquirir 50% das ações de uma empresa chamada Raízen Conveniências, que é um braço da Raízen. A Raízen, que é uma empresa fruto da fusão da Shell com a Cosan. A Shell, que eu não preciso falar quem é, e a Cosan, que é uma das maiores empresas do setor sucroalcooleiro do país, eu acho que é isso, alguma parada assim, que produz cana-de-açúcar e etanol, e que também opera a Shell Select, uma rede de lojas de conveniência. Para a gente entender qual que é o tamanho dessa empresa, hoje a Raízen opera, né, então ela trabalha, né, em todos os setores produtivos do plantio da cana-de-açúcar, refinamento do etanol, exportação internacional, fora que se estabelece aí uma rede com os postos Shell, conveniência, blá, 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 blá. Hoje, a Raízen no Brasil opera mais de 860 mil hectares de terras agrícolas. Isso equivale a 790 mil campos de futebol que são operados diariamente pela Raízen nesse processo de produção de energia. E aí tem toda aquela história também, né? Título verde, toda aquela história de vários setores, vários fundos que estão com ações compradas para esse tipo de atividade. Esse não é o foco do vídeo, mas acho que deu para entender, né? O tamanho que essa monopolização vai criando é um tamanho que se expande para além de uma mera atividade como de venda de produtos, mercadorias de consumidor final, como é de lojinhas, de vendinhas, etc. E também ele se expande para setores altamente produtivos, altamente estratégicos, como, por exemplo, o setor de produção de energia. Então, quando a gente vê uma loja Oxo abrindo e a gente percebe que essa loja Oxo está sendo operada pela Coca-Cola Fenza, isso significa que a gente tem uma série de cadeias de produção, de consumo, em que a economia está funcionando
em vários segmentos e setores diferentes. Então você vai ter desde a venda de produtos, de embalagem, de redes de farmácia, de postos de combustíveis, de refino e de exportação de etanol. Então isso mostra muito como essa movimentação toda, ela não é pensada por acaso, né? Ela não é, o cara tava lá, de repente ele resolveu adquirir uma mega produtora de etanol. Hoje eu quero expandir a WePink, mas não sei pra onde que eu expando. Eu acho que eu vou adquirir uma mega produtora de etanol, né? Não, esse processo ele é meticulosamente pensado, porque aí dessa maneira é possível criar canais de lucratividade que vão realizar operações de lucratividade em cada uma das partes em que essa economia, em que essa relação de produção, em que esse movimento esteja acontecendo. Então você consegue garantir uma lucratividade em todas as etapas desses processos produtivos, econômicos, de consumo, e assim você vai viabilizando um processo de acumulação cada vez maior desses recursos e capitais que vão progressivamente se expandir. Vocês já entenderam a ideia, né? Vai se expandir, vai aumentar, vai comprar mais, vai virar esse monstro gigante. E aí olha só como a vida é um negócio engraçado. A vida é uma caixinha de surpresas. Em 2019 e 2020 foi fundada a primeira Osho, em Campinas. A fundação da primeira loja não foi feita por acaso. Ela foi fundada no centro ali da cidade, então uma área de altíssima circulação de pessoas, e ela foi fundada no lugar de uma padaria que funcionava por ali há 55 anos. Uma padaria chamada Orli, não sei como é que é o nome da padaria, mas era uma padaria muito tradicional e que, imagina, né? Uma loja com essa fachada amarela e vermelha, né? Essa coisa meio loja de conveniência da madrugada, adquire o lugar daquela padaria super tradicional. Com a abertura desse tipo de loja, nesse lugar de circulação, a Osho vai acabar produzindo diferentes estímulos de consumo para a população que está passando por ali diariamente. Com as promoções, com esse apelo de aberto 24 horas por dia, de ter vários produtos ultraprocessados, incluindo o pãozinho francês. Essa foi uma questão que a Osho precisou resolver, porque uma das grandes concorrentes desse modelo eram justamente o conceito de padarias, né? As padarias que têm produtos processados também, tem esses produtos, mas tem essa parte que está ligada aos docinhos, aos salgados. Então você pode perceber que as lojas Osho, pelo menos aqui no estado de São Paulo, são muito focadas na manutenção dessa estrutura e desse tipo de oferta de produto, de algo que pareça com uma padaria. Tem café, tem pãozinho, tem frios, mas sempre opções muito limitadas. E acho que não preciso dizer que o pãozinho francês que é adquirido e vendido nessas lojas não é o mesmo pãozinho francês que é feito na padaria de manhãzinha. É um pão que, é claro, é pré-congelado e vai ali no forno, rapidão esquenta, e você cria, portanto, esses novos hábitos. Você vai naturalizando esse tipo de dinâmica de consumo. E aí a pessoa vai ficando cada vez mais refém desse tipo de andamento e de estrutura, fazendo com que esse tipo de negócio da Osho quebre os negócios locais, quebre as padarias e mercadinhos locais e possa aumentar e expandir a sua atividade econômica nesse novo modelo de negócio. Um modelo de negócio que, na verdade, não é tão novo assim, como vocês já puderam perceber, já que o maior dos calvos, o Lenin, estava falando sobre isso há mais de 100 anos atrás. As lojas Osho no Brasil se abrem como praga. São mais de 325 lojas abertas em 3 anos. E é muito interessante que a gente percebe que essa diversificação dos negócios, da atuação da FEM, dessa multiplicidade de setores, desde engarrafamento de produtos até a venda de títulos verdes, que a Raizen é uma das grandes empresas promissoras aí no mercado desse setor, a gente tem uma acumulação e uma concentração de capitais que vão deixando a maior parte da atividade econômica geral na mão de setores cada vez menores. E o Lenin trata disso. Vamos ver? Quase metade da produção global de todas as empresas do país nas mãos de uma 100ª parte do total das empresas. E essas 3.000 empresas gigantescas abarcam 258 ramos da indústria. Daqui se infere claramente que, ao chegar a um determinado grau de seu desenvolvimento, a concentração por si mesma, por assim dizer, conduz diretamente ao monopólio, visto que, para umas quantas dezenas de empresas gigantescas, é muito fácil chegarem a acordos entre si,
E por outro lado, as dificuldades da concorrência e a tendência para o monopólio nascem precisamente das grandes proporções das empresas. Não basta a gente avisar, né? Mas eu acho que é sempre importante reforçar que é um grande acordo de comadres. É um grande acordo de encontros familiares, de almoços constrangedores, enfim, todo aquele negócio de rico que a gente tá habituado a ver em série e acha que é brincadeira, que é piada. Não é, né? O nome disso é ideologia. Essa transformação da concorrência em monopólio constitui um dos fenômenos mais importantes, para não dizer o mais importante, da economia do capitalismo dos últimos tempos. É necessário, portanto, que nos detenhamos e a estudemos mais em pormenor. Mas antes disso, devemos eliminar um equívoco possível. Lá vem o Lenin ficando duro, denso. A estatística americana indica 3.000 empresas gigantes em 250 ramos industriais. Parece que correspondem a apenas 12 grandes empresas a cada ramo da produção. Afinal de contas, né? 3.000 dividido por 250 dá 12. É isso mesmo. Mas continua. Mas não é assim. Nem em todos os ramos da indústria existem grandes empresas. Por outro lado, uma particularidade extremamente importante do capitalismo chegado ao seu mais alto grau de desenvolvimento é a chamada combinação, ou seja, a reunião numa só empresa de diferentes ramos da indústria, que ou representam fases sucessivas da elaboração de uma matéria-prima, por exemplo, a fundição do minério de ferro, a transformação do ferro fundido em aço e, em certos casos, a produção de determinados artigos de aço, ou desempenham um papel auxiliar uns em relação aos outros. Por exemplo, a utilização dos resíduos dos produtos secundários, a produção de embalagens, etc, etc, etc. Nessa corrida incessante pelo controle total das estruturas produtivas e de todas as dinâmicas de produção, você chega à conclusão de que, em um determinado momento, não tem mais espaço para você crescer o seu bolo. Você vai precisar comer o bolo do seu amigo. Só que aí o problema é que o seu amigo, ou o seu desafeto, ele não vai querer dar o pedaço do bolo dele. Porque significa que ele vai perder o bolo. Então o que ele vai fazer? Uma guerra de bolos. Esse processo que coloca em conflito os detentores do bolo é justamente o choque que é provocado pelo conflito dos interesses monopolistas no capitalismo mundial. Quando a gente analisa as causas, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial, elas estão diretamente atreladas a essa necessidade e a esse projeto político-econômico que as grandes potências tinham de repartir o mundo entre si. Isso acaba levando a um processo de intensificação das tensões mundiais, que vão ser marcadas pelo aumento das guerras de procuração, pelo aumento do chauvinismo e da xenofobia nacionalista, pelo aumento das atividades de grupos paramilitares, pelo aumento de uma série de fenômenos que são anunciantes, trombetas da guerra que vem por aí. Mas esse é um tema que a gente vai abordar num outro momento. Essa partilha pelo controle de recursos, realizada pelos diferentes grupos capitalistas que estão no poder, são as bases daquilo que a gente vai entender que são fundamentais das nossas relações políticas na atualidade. Esse processo de expansão das empresas, dos mercados, dos conflitos. Então, essas ações, elas estão se direcionando para um combate entre esses grupos cada vez maior pelo controle dessas fatias de mercado e que se expressa nos choques que a gente vê acontecendo nas guerras na atualidade, como no caso da Ucrânia, na Palestina, no Iêmen e também no processo de tensionamento e da realização de políticas que visam expandir a atuação dessas empresas e os seus emissários nos territórios mundiais, como é o caso, por exemplo, da política de privatizações sobre água, eletricidade e outras estruturas, não só no Brasil, mas em vários outros países do mundo todo. Essa disputa pela partilha do controle dos recursos acaba levando inevitavelmente a uma ameaça real à existência humana. Porque tudo isso vai ser feito em detrimento das condições naturais. Tudo isso vai ser feito em detrimento do quanto de exploração isso possa significar. Todas essas relações, essas fusões, todos esses movimentos de expansão, de lucratividade, de naturalização desses discursos servem a um propósito e um propósito somente: o aumento da lucratividade e o aumento da acumulação de recursos nas mãos dos capitalistas.
O que você achou desse vídeo? Comenta aqui embaixo quais são as suas opiniões e que outros casos você conhece desse tipo de atividade monopolista. Também não se esquece de curtir o vídeo, de compartilhar com aquele seu amiguinho liberal que olha para o capitalismo como fonte da livre concorrência. E também não se esqueça, se tornando membro do canal a partir de R$ 2,99 você tem acesso a conteúdos e chats exclusivos. Não deixe de conferir o clube de assinatura que está no link aqui da descrição do vídeo. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até agora, um beijo e até a próxima.